Boa noite aos nossos irmãos. Livro de Gênesis, capítulo 4. E nós vamos ler até o versículo 16. O nascimento de Caim e de Abel. E também nós vamos estudar o primeiro homicídio. A leitura. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado está à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele você deve dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e aconteceu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que eu posso suportar ou ser perdoada. Eis que hoje me lança da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse quem o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Muito bem, nossa história hoje, Caim e Abel. Nós vimos como Deus criou o mundo pela sua glória, pelo seu poder, aí criou o homem, depois criou o jardim do Éden, depois de criar o jardim do Éden, ele criou a mulher. E depois que ele criou a mulher, nós temos aí o primeiro acontecimento ruim no capítulo 3, que é a queda do homem. Então Satanás ele engana a mulher e ela come do fruto que não pode, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois ela dá para o seu marido, Adão, ele come também, e assim cada um deles recebe uma sentença. O Adão, por exemplo, ele recebeu a sentença de que ia trabalhar, ia ser muito dura a vida dele, do suor do teu rosto você vai comer. A serpente, então, teria que rastejar. Deus colocou uma inimizade entre a serpente e a mulher, mas Deus fez uma promessa para a mulher. Deus disse: olha, a tua semente vai esmagar a cabeça da serpente. E nós já estudamos isso aqui algumas semanas atrás, mas isso explica por que no capítulo 4, quando nasce o Caim, ela diz: eu alcancei do Senhor um varão. Então aqui, irmãos, a primeira coisa que a gente tem no capítulo 4 é o nascimento dessas duas crianças. Você vai ver que no versículo 1, a Eva, ela fala. No versículo 2, quando nasce o Abel, ela silencia. Não quer dizer que um seja melhor que o outro, nada disso. É que quando nasceu Caim, renasceu na Eva aquela esperança de salvação. Eu já disse para vocês, a Eva
ela é a alma falante no jardim do Éden. Ela é quem fala, ela é quem conversa com Deus. Você não vê o Adão, por exemplo, conversar com Deus no capítulo 4. Você, antes do Éden, Deus conversava mais com Adão do que com Eva. Mas depois que ele sai do Éden, é só Eva que está conversando com Deus. Então, quando nasce essa criança, ela agradece a Deus. Talvez pensando nisso, que aquele menino, Caim, ele seria o quê? Aquele que ia pisar a cabeça da serpente. Talvez passasse isso na cabeça da Eva. Por isso, no versículo 1, você lê assim: eu alcancei, ou seja, Deus me deu, né? Eu alcancei do Senhor um varão. Aí no versículo 2, teve mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Até aí, meus irmãos, você não vê diferença, não é? Aliás, nós temos semelhanças e diferenças, mas não diferenças em relação à moral, né, ao caráter de cada um deles. Por exemplo, até chegar nesse versículo 3 aí, em que eles são semelhantes? Primeiro, eles são filhos dos mesmos pais. Os dois nasceram de Adão e Eva. Às vezes a gente é muito crítico, né? Porque tem lá uma família, tem 4, 5 filhos, aí tem aquele que dá um trabalho danado, esse aqui não recebeu a educação que deveria, coisa e tal. Calma lá, né? Você está vendo aqui, nós temos 2 filhos do mesmo casal, então a gente tem que ter cuidado. Pode ser que o casal errou mesmo, né? Pode ser que a família errou na criação da criança, pode ser. Mas olha aí, você tem o Caim e o Abel, eles são filhos dos mesmos pais. Eles foram criados no mesmo lar. A mesma mãe que educou Caim foi a mãe que educou Abel, fora do Éden. Os dois já nasceram fora do paraíso. Os dois eram pecadores e decaídos. Já nasceram fora do Éden, então já carregava, né, a semente do mal ali, o pecado, tá? Os dois são trabalhadores, cada um na sua função, mas os dois são trabalhadores. Um está criando ovelhas, o outro está lá lavrando a terra, e os dois conheciam as mesmas exigências de Deus. Por que creio nisso? Porque os dois vão fazer um sacrifício, os dois se apresentam a Deus. Quer dizer que alguém ensinou eles que eles deveriam se apresentar a Deus. Creio que foram seus pais. E os dois vão ao altar para um sacrifício. Então são semelhantes em muitas coisas. Agora, eles são diferentes. Em que eles são diferentes? Primeiro, na profissão. Primeira coisa que mostra a diferença no versículo 2, um é pastor de ovelhas, o outro é lavrador. A diferença também está na oferta. A oferta de um é os frutos da terra, a oferta do outro, a primícia das suas gorduras, uma ovelha lá. E principalmente a diferença está no propósito. Um quer agradar a Deus, que é o Abel, o outro quer ser agradado, que é o Caim. Então até aquele momento está indo tudo bem, não é? Vamos lembrar disso. Até os dois chegarem na presença de Deus, não é dito que um seja melhor e que o outro seja pior. Você não sabe que Caim vai ser um assassino até você ler o versículo 8, por exemplo. Você não imagina que isso vai acontecer. O Caim até sai na frente do irmão dele. O Caim é o primeiro homem na face da terra que nós conhecemos que leva um sacrifício para Deus, que se apresenta no altar de Deus, que chega na presença do Senhor. Olha o versículo 3. Aconteceu que ao cabo de dias que Caim, ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E o coração dos dois aqui vai ser revelado não pelo desejo de trazer uma oferta, porque Caim tem esse desejo. O Abel também tem o desejo, porque está no versículo 4. Abel também trouxe, correto? Então, o coração vai ser revelado pela forma que cada um recebeu a posição de Deus em relação às suas ofertas.
Deus aceita de um, não aceita de outro, aí o coração de Caim é revelado, né? Aí nós vamos conhecer. Então, irmãos, vamos para o versículo 4, né? Diz que Abel, ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e Deus olhou para Abel e para a sua oferta. Agora olhe o versículo 5, mas para Caim e a sua oferta, Deus não atentou, ou seja, Deus não quis. E irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. São duas coisas aqui, e as duas coisas são diferentes, nós temos que separar. Aqui no versículo 5 diz que para Caim e para a sua oferta. Então Deus primeiro rejeitou a pessoa e depois Deus rejeitou a oferta dessa pessoa. A mesma coisa vai acontecer com Abel. Deus viu alguma coisa estranha em Caim, né? Ele estava ali, meus irmãos, para fazer um sacrifício, mas ele não está ali para dizer para Deus que ele é um pecador. Você não vê em momento nenhum o nosso Caim, né, se arrependendo de pecado nenhum, em todo o texto, tá? Ele não considera que está perdido, não fala isso, nem antes nem depois. Então, para que ele está ali? Bom, porque é legal estar ali. Ele está ali porque ele é um autêntico homem religioso. Ele representa a religiosidade em todas as suas formas. Ele tem que ir para a igreja? Então eu vou para a igreja, né? Mas o coração dele não está ali. Ele é só aquele corpo presente, sabe? Mas ele não está ali. Vai ficar que nem os católicos têm uma coisa que eles falam assim, quando morre uma pessoa, é missa de corpo presente. Não sei se vocês já viram isso, né? Mas o que é isso? É que eles fazem uma missa só com o corpo, né? Antes de enterrar lá no cemitério, eles fazem uma missa, a missa do corpo presente, né? Então, na verdade, muitos crentes, como Caim, pode ser que é assim, o corpo está presente, mas o coração não está ali. A mente dele nem está ali. Na verdade, ele nem queria estar ali, mas, né, para mostrar que ele é um religioso, ele está ali. Então, Deus viu algo estranho na sua pessoa e Deus viu algo estranho na sua oferta. Então, vou ler de novo, versículo 5. Para Caim e para a sua oferta não atentou. Agora, tudo começa no versículo 3, quando Caim, ele vai lá na terra, pega o melhor que tem da terra, quer dizer, o melhor que ele pode fazer, então ele pensa com ele, né? Que sacrifício pode ser melhor que as obras das minhas mãos? Será que tem uma coisa melhor do que isso? Será que aqui nessa terra tem alguma coisa que pode ser melhor para Deus do que aquilo que eu posso fazer, né? Então ele trouxe os frutos, podia ser bonitos, frutos saudáveis, como a palavra de Deus diz, ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Só que no versículo 5, aqueles frutos foram reprovados. Podemos até inferir que foram reprovados, capítulo 3, versículo 17. Dá uma olhada lá, né? Quando Deus está falando com Adão, punindo o Adão, ele diz, porque você deu ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti. Então ele traz um fruto de uma terra amaldiçoada. Ele pode até pensar, isso é a melhor coisa que eu produzi lá na minha horta, lá no meu campo, e eu vou pegar essas coisas que eu fiz, o melhor que eu tenho aqui, e vou colocar lá no altar. Mas Deus não atentou para a sua oferta. Deus reprovou aquela oferta, Deus não quis saber, né? Agora, no versículo 4, quando Abel traz dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, o que diz a palavra de Deus? E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. É a mesma coisa. Olha para o homem, olha para a oferta. Ele era um pecador, igual Caim. Nós vimos. Não tem diferença nenhuma um do outro até, né, quando eles vão ser reprovados ou aprovados por Deus, tá? Então ele era um pecador, tanto quanto Caim, e aí, né, nós podemos fazer a pergunta, o que trouxe o Abel aí? Bem, o que trouxe o Abel aí é aquela consciência de que ele era um pecador.
Isso é que faz ele chegar na presença de Deus, né? Diz que Deus olhou para a sua oferta. Versículo 4, atentou, ou seja, olhou. Deus aprovou a sua oferta. E não tem jeito de não fazer essa pergunta. Mas por que Deus aceitou a oferta dele? Bom, meus irmãos, era um cordeiro. O livro de Hebreus nos explica, quando você abre lá no capítulo 11 de Hebreus, diz que a oferta dele foi maior. Maior no sentido de melhor. Veja só, capítulo 11 e versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior, ou seja, um melhor sacrifício do que o do Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunhos dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, por que a sua oferta era maior? Primeiro, porque satisfazia as exigências de Deus. Agora, quando a gente vai ofertar uma coisa para Deus, é melhor perguntar para Ele o que Ele quer. E não é por um acaso, meus irmãos, que você vê no livro de Levítico, principalmente, quando Deus ensina o seu povo a fazer um sacrifício de expiação, Ele falar que tem que fazer o quê? Que tem que levar um cordeiro e derramar o quê? O sangue do cordeiro. Agora, Deus ensinou isso para quem? Para Moisés, e Moisés ensinou isso para o povo. Ah, pastor, mas olha, Moisés ele viveu muito tempo depois do que o Caim. Então, Caim não sabia disso aí. Agora, não se engane com isso. Você vê Noé fazendo isso, e Noé não é tão longe assim de Caim. Você vai ver o Abraão, o Isaac, o Jacó. Tá, lembra os irmãos que o Abraão, por exemplo, o pai dele era um infiel, o pai dele era um idólatra. Então nós não podemos dizer que foi o pai dele que ensinou ele aquilo lá. Não. A verdade é que Deus sempre ensina os seus. Deus ensinou como deveria fazer. Por isso ele aprovou aquela oferta de Abel. Então, primeiro porque satisfazia a exigência de Deus. Já vamos ver esse versículo em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que diz que sem derramamento de sangue não há perdão, não há salvação, não há remissão. Segundo, porque foi feito pela fé, como nós lemos lá no livro de Hebreus, né? E aí, quando fala que pela fé ele foi lá e alcançou testemunho que era justo, é porque ele teve fé que aquele sacrifício o justificaria. É muito parecido, meus irmãos, igual o que nós cremos. Nós alcançamos testemunho da nossa justiça, não é porque nós somos bons ou justos. Não. Jesus é justo. Jesus é o santo. Jesus é aquele que fez o que eu não fiz. O que ele fez que eu não fiz? Ele foi santo, ele foi imaculado. Então, pela fé, eu creio que Jesus pagou os meus pecados, e ele limpou os meus pecados. É a mesma coisa. Então o livro de Hebreus, ele nos dá essa certeza, olha, ele foi aceito pela fé, e alcançou testemunho de que era justo. Então ele acreditou que aquele cordeiro, que aquela ovelha, na verdade, era um substituto, como Cristo. Cristo foi nosso substituto. Eu, você, deveríamos morrer na cruz. Nós somos pecadores. Mas Cristo, bem, nenhum mal este fez, né? Jesus não fez nenhum mal, ele nunca pecou, mas ele morreu por nós. E quando nós cremos em Jesus, nós estamos crendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, ele está aqui, né? Deus atentou para Abel, para a sua oferta. Abel tem muito para nos ensinar. Ele não faz manobra, né, para voltar para o paraíso. Eu lembro os irmãos, né, que aqui você tem aquela referência de quando Caim vai embora. Por exemplo, no versículo, deixa eu achar aqui o versículo, né? No versículo 14, diz que ele está querendo, vai fugir e tal, né? E aí, então, no versículo 15, o Senhor, porém, disse, qualquer que matar Caim, tal. Versículo 16, saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod,
da banda do Oriente do Éden. A gente tem que entender que o Éden estava bem perto ali, porque senão a palavra de Deus não ia nos informar isso. A banda de Oriente do Éden. Vamos dizer que ele poderia se rebelar. Calma lá, meu pai e minha mãe falou que o paraíso é um lugar maravilhoso, é um lugar delicioso de se viver, como o próprio nome diz. Quer saber? Caim, enquanto eu seguro um anjo, você segura o outro, né? Nós vamos entrar lá dentro. Ele poderia tentar, pelo menos, né? Se revoltar, entrar lá no paraíso, na marra, entrar na força, né? Mas ele não faz isso aí. E também, meus irmãos, ele não fica pelas suas obras, insistindo, olha como eu sou bom, olha como eu sou justo. Abel não abre a boca. Ele é aquela alma calada também, não abre a boca. Ele está ali e ele é justificado, meus irmãos, pela sua oferta, ou seja, a oferta dele fala, tá? Está falando até hoje, a palavra de Deus diz isso, né? Então aquela oferta é falante, ou seja, a oferta está dizendo que Deus purificou o seu pecado, porque aquele cordeiro foi substituto, tá? Então ele está consciente de quem Deus é, de quem ele é e do que é necessário. Deus é santo e ele é um pecador. E o que é necessário? Bom, é necessário que alguém pague os meus pecados, porque eu não posso pagar. Então ele está consciente disso aí, por isso ele leva aquele cordeiro. Agora, irmãos, falando da oferta dele, é importante a gente lembrar disso aqui, né? Aquela oferta apontava para quem? Não tem aí, né? Será que tem? Está aí, né? Para quem que apontava aquela oferta? Para Jesus. Eu disse para vocês, de Hebreus 9, 22, mas diz assim, sem derramamento de sangue não há remissão. Ninguém vai para o céu de outro jeito. Ninguém vai para o paraíso de outro jeito. A volta nossa para o paraíso, nossa entrada no céu, na morada eterna, para ir ao Pai, ninguém vai sem derramamento de sangue. Mas não é qualquer sangue. Eu lembro que na cruz, quando Jesus morreu, tinha outras cruzes do seu lado, pelo menos uma à direita, outra à esquerda, e ali também teve derramamento de sangue. Aqueles ladrões, eles também derramaram sangue, e derramaram sangue na cruz, só que o sangue deles não tinha efeito, o sangue deles não tinha valor para a salvação. Sem derramamento de sangue, sangue de quem? Olha o João Batista. No dia seguinte, João, quando viu Jesus, que vinha caminhando em sua direção, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Abel oferece aquela oferta, que é um cordeiro, ele está olhando para frente e dizendo, como o Batista, ele está dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus. Eu, para ser salvo, eu olhei para trás e disse, eis o Cordeiro de Deus, que é Jesus, que tira o pecado do mundo. A diferença é que eu olho para trás e, no caso, o Abel, ele olha para frente. E tem um outro, né? Quando Pedro menciona essa questão, ele diz, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Nós não fomos salvos, remidos, por uma coisa vã, como ele mesmo fala no começo do versículo, não foi por prata, não foi por ouro, ou coisas preciosas aos homens, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula, ou sem mancha, sem defeito. Então Jesus, ele foi aceito pelo Pai, por quê? Porque ele não tinha pecado. Tem as exigências de Deus, e tem a necessidade do homem. A necessidade é que eu sou um pecador, e sendo um pecador, então eu estou perdido, indo para o inferno. Qual que é a exigência de Deus? Que eu não seja pecador. Então eu estou no inferno. Está. Aí o Abel vai e cumpre as exigências de Deus. Eis o Cordeiro que tira o pecado. Entende? Então ele olha para Jesus, para o que Jesus vai fazer. 4.000 anos depois, ele entrega a vida dele ali, naquele momento, para que a sua vida seja lavada pelo sangue do Cordeiro. Então ele foi aceito.
Ele não era melhor do que o Caim. Não, como pessoa, tal, né? Dizer, esse aqui merece o céu, aquele merece o inferno. Não, né? Deus aceitou a oferta dele. Nunca vamos esquecer isso. Uma pessoa vai para o céu, não é porque ele é melhor do que o outro, mas porque aquela pessoa, ela, em Cristo, ela se entrega para Jesus Cristo, e Deus, ele recebe a oferta que Jesus fez, que foi a sua vida. Ele deu a sua vida para nos salvar. Ele deu a sua vida para que nós, meus irmãos, tivéssemos nossos pecados limpos, puros, lavados. Para isso tem que crer em Jesus Cristo. Por isso que a gente fala, tem que entregar a vida para Jesus. Por que tem que entregar? Para ter os pecados lavados. É por isso, para ser salvo. Vamos continuar. Bom, agora nós já temos. Primeiro, eles nascem. Segundo, eles vão fazer uma oferta. Terceiro, uma oferta é aceita, a outra não é aceita. Abel foi aceito, Caim não foi aceito. E aí, nós temos um outro episódio aqui. No versículo 5, no final, irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. Por que que o Caim está bravo? Por que que descaiu o semblante de Caim? Bem, irmãos, primeiro que ele não entende nada das coisas espirituais, nem quer entender. Ele não entende, e Deus está cobrando uma coisa que ele não entende. Calma, Deus explicou depois e ele não quis entender. Deus está tentando explicar para ele o tempo todo, né? Ele não entende o quê? Bom, ele não entende que ele é um perdido pecador. Ele não entende que ele precisa de um substituto, de um cordeiro para tirar o pecado dele. E ele não entende porque ele não quer entender. Deus vai falar para ele. Segundo, tem inveja de Abel. Lá é João, no capítulo 3, lá em 1 João, capítulo 3, no versículo 12. João que fala, olha, e por que que o Caim matou Abel? Aí ele explica, por quê? Porque as suas obras eram mais e as obras de Caim eram boas, ou seja, ele tinha inveja da pessoa de Abel também. Isso fica evidente, né? Um desprezo, porque o irmão tinha um comportamento diferente do dele, né? E talvez não fazia aquelas coisas erradas que o Caim andava fazendo, né? Ou, né, o Caim tinha inveja de tudo, de Abel podia ser também, né? Então, irmãos, há uma inveja aqui de Caim, há uma incompreensão das coisas espirituais, mas principalmente há uma revolta contra a decisão de Deus. Aqui no capítulo 4, versículo 6, diz que o Senhor, versículo 5, para Caim e a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente. Então, fica claro que ele não concorda com a decisão de Deus, ele não aceita o não de Deus. Deus falou não para mim, então eu estou bravo com Deus. Agora, aconteceu dele ter esse semblante descaído, mas a gente tem que perguntar para nós mesmos, por que será que eu fico com o meu semblante descaído, né? Lá em casa, no nosso lar, será que eu tenho motivo para ficar com a cara brava o tempo todo, com aquela cara que parece que chupou limão e a língua ficou no limão? Quer dizer, por que é assim, né? Porque alguém fez um mal para mim, meu cônjuge, meu pai, minha mãe, meu irmão, por quê? Né? Existe um motivo? Olha, ninguém tem motivo para ficar com o semblante descaído. Ninguém. Pode acontecer o que for, porque Cristo deve ser não somente a sua paz, mas deve ser o que também? A sua alegria. Porque quando Cristo, ele deixa de ser a sua paz e deixa de ser a sua alegria, o que acontece? Qualquer coisa pode tirar a tua paz e a tua alegria. Mas quando Cristo é a tua paz e a tua alegria, ninguém pode tirar. Então, semblante descaído em casa, semblante descaído no trabalho, pode saber que é descontentamento, né? Meu horário, eu trabalho demais, né? Eu ganho pouco, bom, tudo isso aí vai afetando a gente e tal, né? Mas também não deve tirar a sua alegria. O que a gente deve pensar? Graças a Deus, eu tenho um lugar para trabalhar, isso é bom, né?
Ah, eu tenho saúde para trabalhar, isso é bom, porque muitas pessoas não têm saúde. Ah, e outras coisas mais, né? Ah, é pouco, mas pelo menos eu estou recebendo alguma coisa. Meus irmãos, nós não temos motivos para ficar com o semblante descaído em nosso lar, no nosso trabalho e nem na igreja, né? Acontece alguma coisa, pronto, eu já fico magoado com os irmãos, fico magoado com o pastor, foi o pastor que me magoou, foi os irmãos que me magoaram. Você está com o semblante descaído na igreja por causa disso aí, mas vem cá, não é por causa de Jesus que você vem para a igreja? Não, é por causa de Jesus. Mas então por que você está com o semblante descaído? Bem, em qualquer situação, a pergunta que Deus faz aqui no versículo 6, disse Deus para Caim, por que você está bravo? Que ira é essa? Deus ainda faz uma outra pergunta, são duas perguntas bem parecidas, né? Uma mexe com Caim lá dentro, e o outro mexe com o aspecto exterior do Caim. Por que você está com essa mágoa, esse ressentimento, essa ira aí dentro de você? Porque Deus nos conhece por dentro, Ele sabe quando não está bem, quando nós não estamos bem por dentro. Aí Deus, Ele fala uma outra coisa, e que cara é essa, rapaz? Né? Que emburramento é esse aí? Que é isso? Né? Deus olha ele dentro e Deus olha para ele lá fora. E ele vê que por dentro tem uma ira, tem uma mágoa, tem um ressentimento. Olha para fora, vê ele com aquela cara fechada, aquela cara brava toda a vida. E aí, Deus pergunta, por que você está assim? Né? Por quê? Então, irmãos, vamos ler o capítulo 4 e versículo 7. Tem aqui na tela para nós, tá? Se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito. Olha como Deus ama o pecador. Olha como Deus não quer ninguém de cara feia, de cara emburrada. Deus está dizendo aqui, olha, se você fazer a coisa certa, né, se você proceder bem, não será certo que você vai ser aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita, ou jaz à porta, e deseja te destruir, cabe a ti vencê-lo. Peguei uma tradução um pouco diferente. Na minha tradução aqui está, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, se fizeres mal, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, sobre ele dominarás. Vamos devagar, né? Aqui nesse texto, né, que nós temos Deus falando com Caim, né? Que eu vejo um amor de Deus muito grande pelo Caim. Deus ama o mundo, Deus amou o mundo, né? E os pecadores, meus irmãos, Deus tem amor pelas pessoas. Eu não consigo conceber um mundo pequeno sem todos, né? Aqui está, o que Deus quer dizer com a frase, se bem fizeres, serás aceito. Significa fazer o que é certo. Consciência de que é um pecador. Trabalhar dentro dele. Você tem consciência que você é um pecador, né? Fazer o que é certo em relação ao próprio Deus. O dever que o homem tem de amá-lo. Fazer o que é certo em relação ao próximo, né? Amar, não alimentar ira, nada disso. Fazer certo em relação à oferta. Olha, deixa os produtos da terra, de uma terra amaldiçoada, e aqui nessa tradução, nesse versículo, traz aqui de volta para mim, fazendo um favor, né? Quando diz que o pecado jaz à porta, existe tradução por causa da dificuldade do original, que diz, tem uma ovelha lá na porta, né? Quer dizer, tem como você pegar e trazer aqui, né? Pode puxar, meu irmão, né? Pode puxar para trás. Então, fazer o que é certo. Agora, se ele faz o que é certo, se ele faz a oferta que Deus aceita, o coração dele está ali porque ele reconhece que ele é um pecador, então ele vai ser aceito. Deus quer aceitar a oferta do Caim, né? Deus não aceitou, meus irmãos, justamente porque olhou para o Caim, viu que ali era só corpo presente, e a oferta completamente errada também, né? Não há dúvida disso. Agora, nós temos no livro de Mateus, no capítulo 5, uma posição muito parecida de Jesus.
Por exemplo, o camarada está brigado lá com um monte de gente, né? Ou que seja uma pessoa só, está lá brigado, né? Guardando ira no seu coração, a mágoa, e ele vai trazer uma oferta no gasofilácio. Então, qual que é a palavra de Jesus? Deixa primeiro a tua oferta ali, para, né? Não põe lá dentro, não, para, vai, reconcilia-te com o teu irmão, e aí você vem e coloca a oferta. Ou seja, Deus, ele quer mais que essa atitude das mãos. Deus, ele quer a pessoa por dentro, ele quer a pessoa por inteiro. É isso. Então, não tem uma diferença de ensino do Velho para o Novo Testamento, o ensino é o mesmo. Agora, o que Deus quer? Deus quer a mudança interior. Deus quer que o Caim se arrependa dos seus pecados. Deus está falando de que ele deve reconhecer que é um pecador. Bem que ele poderia dizer, pequei, Senhor. Bom, foi o que Davi falou, por exemplo. Quando ele foi chamado a atenção pelo profeta, o que ele fala? Pequei, né? E aí o profeta diz, e Deus também, né? Passou o teu pecado, né? Então, ele confessa, e Deus então trata ele como um pecador que se arrepende. No caso do Caim, em momento nenhum ele vai falar, desculpa, Senhor, eu pequei, eu estou tudo errado, olha a minha vida como está, né? Ele não vai fazer isso aí. Então, e se não fizer bem, né? Deus, ele trabalha com a possibilidade dele ir lá, se arrepender, tá? Pegar lá o cordeiro, trazer, olha, se você fizer as coisas certas, você vai ser aceito. Agora, se você não fizer o que é bem, se não quiser fazer isso, veja o que Deus fala, né, no versículo 7, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus está ensinando que é possível uma pessoa fazer o que não é certo, uma maldade, ele pode errar, ele pode pecar, melhor. Pode ser que Deus estava contando com essa morte, tá? Porque Deus é onisciente. Deus sabia que o Caim ia matar o Abel. Deus está dizendo, o pecado jaz à porta, ele quer te destruir. Isso é muito semelhante ao que Pedro diz. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, o qual deveis resistir firmes na fé. Não é assim que o Pedro fala? Então Deus está falando a mesma coisa aqui, né? Aliás, Pedro aprende com Deus, né? Não é Deus que aprende com Pedro. Esse verso é semelhante, olha, o pecado jaz à tua porta, ele quer te destruir, ou seja, o diabo está querendo te destruir, Caim, o tempo todo. Ele vai tentar nos destruir o tempo todo. A gente pode até esquecer dele, mas ele não esquece a gente. Posso até fazer de conta que ele não existe, mas ele existe. E ele quer que eu caia, ele quer ficar tentando até que eu caia e me destrua. Esse é o papel dele é nos destruir. Mas Deus dá um conselho para o Caim, e diz assim para o Caim, você precisa dominar esse mau desejo. Você precisa dominar, cabe a ti vencê-lo. Meus irmãos, Deus está dizendo que é possível vencer as tentações, como o Novo Testamento nos ensina também, né? Não há tentação que não seja humana, que você não possa resistir. Então Deus está nos ensinando, está ensinando aqui para o Caim, você deve dominar essa ira, esse ódio, e você vai lá, pega o cordeiro, traz aqui, sacrifica, se arrepende dos seus pecados. Você pode dominá-lo. Então, meus irmãos, Deus ensina a Caim o ódio que está dentro do seu coração contra o seu irmão. O ódio que está dentro do seu coração contra mim, ele pode ser vencido. Seja mágoa, ressentimento, isso pode ser vencido. Bom, esse foi o conselho de Deus, né? Querendo trazer o Caim, como Deus fez com Adão. Onde que você está, Adão? Né? Deus sempre procurando o pecador, Deus sempre estendendo a mão para o pecador. Aliás, o livro de Eclesiastes diz que enquanto há vida, há esperança. Bem, o Caim fez a escolha dele. Qual que foi a escolha de Caim? Versículo 8.
Caim falou com seu irmão Abel, e aconteceu que, estando eles no campo, levantou-se contra o seu irmão Abel e o matou. A escolha dele foi não ouvir a palavra de Deus. A escolha dele é, não quero saber dos conselhos do Senhor. Aí acordou no outro dia, sabe lá se foi no outro dia, ou se foi uma semana, quem sabe foi até bem distante, nós não sabemos. O certo é que, vamos passear. E quando chegou lá no meio do campo, num lugar meio que não tinha ninguém olhando, né? Ele pegou um pedaço de pau, uma pedra, ou com as suas próprias mãos. Só podia matar o Abel dessa forma, estrangular ele, né? Eu não acredito nisso. Eu acredito mais que ele deve ter pegado um pedaço de pau ou uma pedra. E aí ele jogou na cabeça do seu irmão e o matou. Ele não dominou os seus desejos, deixou que a ira vencesse, que o ódio vencesse. E aí matou o seu irmão. Agora, irmãos, é só Deus que faz isso aqui. É difícil um homem fazer o que Deus faz. Versículo 9, disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Veja que Deus sabia de tudo. Tudo. Deus sabia que ele ia matar, falou para ele, ó, domina esse mal. Aí ele foi e matou. Aí vem Deus e diz, Caim, cadê o Abel? Cadê o seu irmão Abel? O que é isso aqui, meus irmãos? Deus está querendo levá-lo ao arrependimento. Deus está dando uma chance para ele confessar os seus pecados. Seria muito diferente a vida do Caim, o mundo que Caim vivia, se ele confessasse o seu pecado. Ele poderia olhar e dizer, Senhor, fiz uma bobagem, cometi uma falha muito grande, imperdoável. Bem, ele poderia confessar o seu pecado. Mas ele não fez isso. Caim não se arrepende, não confessou seu pecado, nem pediu perdão. Ele diz aqui para Deus no versículo 9, não sei onde está meu irmão. Eu não sou guardador do meu irmão, né? Meu irmão não é problema meu. A vida dele é a dele, a vida minha é a minha, né? Ele lá e eu cá. Ema, cada um com seu problema, ado, cada um no seu quadrado. O senhor entendeu? Olha como ele é bocudo com Deus. Olha como ele é valente com Deus. Eu não sei, sabia, mentiroso. Agora ele não é só um assassino, ele é um mentiroso. Agora ele não é só um assassino que odeia todo mundo, ele é um assassino que odeia todo mundo e mentiroso. E ele diz mais, ele diz, eu não sou guardador do meu irmão. É outra coisa que nunca um irmão deveria dizer. Jamais. Guardar o irmão não é uma obrigação, não, é um privilégio. Porque guardar um irmão, você tem um irmão, sabe? Já pensou você ter um irmão, que coisa maravilhosa que é, ter um irmão, ter alguém no mundo que você e ele chamou a mesma pessoa de pai, de mãe, olha que coisa boa, né? Bem, um dia o pai morre, a mãe morre, aí vai ficar só os irmãos. Que privilégio! A pergunta que eu posso fazer aqui, né? Você tem prazer no seu irmão? De poder guardar o seu irmão, de olhar e dizer, eu amo meu irmão me ama, minha irmã me ama, né? Eu amo a minha irmã. Bem, ele não confessa pecado, ele não pede perdão, né? E Deus agora está mais bravo. Olha o versículo 10. E disse Deus, o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldita és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares da terra, não te dará mais a força, fugitivo e errante serás na terra. Então, Deus vai dar uma sentença dura para ele aqui, né? Deus vai dar vai colocar ele diante da realidade. Você é um assassino. Você é um pecador, você é um assassino. Deus está dizendo para ele, você fez muito mal. Versículo 10, né? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Você matou o seu irmão.
você é um assassino. Versículo 11, agora você é maldito desde a terra, tá? Ele recebe uma maldição. No caso de Adão, a terra foi amaldiçoada. No caso de Caim, ele é amaldiçoado. E aí, continua no versículo 12. Deus ainda lembra ele que a vida dele vai ser dura, né? A vida de pecado sem arrependimento é uma vida dura. Versículo 12. Quando lavrares a terra, não dará mais a sua força. Serás fugitivo e errante na terra. A tua vida, Caim, vai ser muito difícil. Você vai trabalhar, você não vai ter alegria do seu trabalho. Não vai ter bênção. E a verdade é essa, irmãos. Uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus pairando sobre ela, a vida não tem sentido. A vida é miserável. Sem Cristo, a vida é uma miséria. É trágica. Então Deus antecipou tudo isso para ele. Agora eu disse para vocês que ele não se arrepende, né? Ele não se arrependeu, não confessou, não pediu perdão, tá? E ele acha que a sentença dele é muito dura, viu? Agora Deus dá uns tapas nele, e ele fala no versículo 13, é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Quando estava matando o irmão dele, não tinha problema nenhum. Agora que vem a sentença, agora é problema. Nós temos que aprender, não somente a assumir o erro, mas entender que toda ação tem uma reação. O pessoal não fala isso, mas todo pecado, meus irmãos, tem uma consequência. No caso do Abel, do Caim, né, Deus aqui disse que ia acontecer tudo aquilo ali, e ele fala, olha, é maior do que eu posso suportar, né? Não é verdade. Ele poderia suportar sim. Talvez era até um momento, depois de receber essa maldição, saber que a vida vai ser dura, de ter um quebrantamento. Mas você não vê o Caim se quebrantar. Não é por um acaso que o João fala que ele era do maligno. Porque não tem quebrantamento. Ele não se arrepende de momento nenhum. Ele acha que ele está certo. E sempre, meus irmãos, que a gente acha que está certo, sendo errado, é como Paulo, que Jesus fala o que para ele? Duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. É melhor abaixar a cabeça e sofrer a pena. Vamos sofrer a pena, né? Não tem problema. Deus vai transformar esse momento em momento de graça, momento de glória. Ele pode, né? Então a sentença foi dura, ele não aceita a sentença e ele prefere fugir. Você vê que Deus fala no versículo 12 que fugitivo serás, mas Deus não manda ele embora. Tá? Deus não manda ele embora. Ele poderia olhar e dizer assim, Senhor, eu não quero ir embora da sua face. É ele que resolve ir, no versículo 14. O Senhor está me lançando, hoje me lanças da face da terra, da tua face me esconderei. Ele está dizendo, da tua face eu vou me esconder, eu não quero te ver, ele está dizendo. Serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar vai me matar, né? Agora eu não sirvo para mais nada mesmo, não presto para nada, eles vão querer me matar, né? Ele está com medo de morrer, mas ele não teve medo de matar, né? Veja como é o ser humano. Está com medo de morrer, Caim, né? Tá, mas não teve medo de matar. Olha, ele escolhe sair. No versículo 15, o Senhor, porém, ainda teve misericórdia deles, é só Deus mesmo, né? Qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. Isso é ou não é uma misericórdia, uma bondade? Como Deus faz as coisas. Colocou um sinal nele, olha, quem vê essa pessoa, isso é o Caim, tá? Esse sinal aí, não é para matar ele não, quem matar ele vai ser castigado 7 vezes, né? Então, acho que quando eles viam Caim, né? Eu que não vou matar o Caim, não quero essa maldição para mim. Versículo 16, Caim saiu diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. Então, irmãos, ele saiu da presença de Deus. Ele foi embora, né?
E ele vai fazer muitas coisas depois que ele foi embora. A gente vai ver isso a semana que vem. Mas o Judas fala do caminho do Caim, né? Só para terminar aqui, qual é o caminho do Caim? É o caminho que Deus não quer que você trilhe. Deus não quer que você passe por ele. O caminho de Caim é o caminho daquelas pessoas que gostam de ser religiosos para se aparecer, como os fariseus. Os fariseus era roupa e papel, né? Mas por dentro, meus irmãos, Jesus explicou certinho como é que era a coisa, né? Eram sepulcros caiados. Então, por fora aquele mármore bonito, elegante, polido, aí por dentro, osso podre, minhoca, sabe lá, aqueles bichos horríveis, né? Vermes, é isso aí, né? Então, Caim é o caminho da falsa religião, de todos os que não querem ouvir o conselho de Deus. Quem não quer o conselho de Deus, segue o seu próprio conselho, estão no caminho de Caim. Não dominam seus desejos carnais malignos, também não querem dominar nunca. Caminho de Caim. Dos que se esquivam de guardar o seu irmão. Meu irmão não é um problema meu. Tá, né? Os que acham que seus pecados são grandes demais para ser perdoados, apenas pela fé. Não importa o tamanho do pecado. Tem que olhar que a oferta de Deus, que é Cristo, ela paga todo e qualquer pecado. Dos que dizem, se não concorda comigo, morre. Se não concordar, eu vou matar. Né? Então tem muitas pessoas assim. Dos que preferem fugir da presença de Deus, a se arrepender. Dos que edificam uma família longe de Deus, é o que vai acontecer semana que vem. O caminho daqueles que quer melhorar um mundo amaldiçoado. A família do Caim quer melhorar esse mundo de qualquer jeito. Como é que uma terra que Deus amaldiçoou pode melhorar? Como é que uma terra que Deus amaldiçoou pode virar um céu? Não pode.